com Robinson Monteiro. Não vou nem fazer imitação do Raul Gil aqui não, né? Ai, ó, René, a Soraya chegou. Muito gostoso, vamos relembrar uma fase de transição incrível da história da música ali, início dos anos 2000. Deixa eu mandar aqui o convite, ele já está no aguardo, já já ele estará conosco aqui e nós vamos conversar muito, saber sobre aquele período, aquela época, hein, Soraya? Vai se entregar, hein? Eu preciso entender esse lance de pitual aí, viu? Vocês não me explicaram. Então, fiquem todos aí, se acomodem, que já já a nossa viagem começa, sempre gostoso, né? Não, você que vai fazer Libras hoje, Renê? Hoje não tem. Ah, tá certo. Então, daqui a pouco estará conosco Robinson Nascimento, finalmente deu certo. Olha aqui, Nathalie chegando também, hein? Nathalie, eu vi que você falou com Samuel Sabino, hein? Que beleza, o Anderson entrando aqui também, a turma chegando, ó, sabadão, eu não sei onde vocês estão, mas aqui tá um sol enorme, olha só, né, Soraya, tá emocionada, né, você gosta, eu lembro, você me fez comprar o CD, Anjo, né, então daqui a pouco, olha só, foi só falar aqui a palavra, nosso convidado chegou, é isso aí, Soraya, ok, deixa eu mandar o convite para ele aqui, então, para começarmos a nossa conversa. Já mandei para você. Vamos então iniciar. Fiquem à vontade. Muito bom, muito bom, muito bom. Podermos conversar a respeito de história, trajetória, vida e música. Tem nada melhor? Ajeitando aqui. Tá aqui. Robson Monteiro. Sim, eu já vi. Já tá aqui. Ixi, foi ato falho. Meu Deus do céu. É a mistura, hein? Foi mal. Foi por isso, achei que eu tinha falado errado, Monteiro. Robson, já falei aqui, já mandei o convite para você, viu? Aguardando aqui, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa, peraí. Acho que ele caiu. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu enviar. Ontem também foi com a Fabi, foi muito legal. Robinson Monteiro. É porque tá na sequência aqui quando eu mandei o convite. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Será que ele entrou foi pelo tablet? Deixa eu ver aqui, gente. Espera aí. Mistura tudo, né? A Nathalie se diverte. Fica engraçado. Espera um pouquinho. A Soraya caiu também. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos ver o que houve. Deixa eu ver se entrou alguma... Espera aí, só um minuto. É a tecnologia. A gente vai enviando aqui. Vai dar certo. Já conosco, Robson. E aí, já parou de fazer frio na região que vocês estão? Deixa eu ver. A Soraya voltou. Fica entrando e saindo, Soraya? Tô vendo aqui. Ele tinha entrado, deu algum probleminha. Tem que ser pelo celular. Deixa eu ver. Espera aí. Olha aqui. Cláudio chegando também. Não, o que, René? Não tá frio? Tá. Aqui, agora deve estar uma temperatura agradável aqui, deve estar uns 30. Né? Tá cedo ainda. Dá para as 2 da tarde, chega nos 40. Olha aqui o Samuel Sabino chegando também. A live hoje promete. O negócio aqui é sério. Cantores da melhor qualidade. Já mandei o convite aí, Robinson. Deixa eu ver. Tá chovendo. Olha aqui. Robinson, mandei para você. Deixa eu ver. Robinson, você tem que estar no celular. Você está no notebook? Pessoal chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Esperando. Aqui tá muito calor, viu, Cláudia? A turma está entrando aqui. Tô só vendo, o Robson não está conseguindo entrar. Tem que ser pelo celular. Ele está aqui. Por que não está dando certo? Enviei de novo. Aqui pra gente saber o que é estar gelado. Agora deu certo. Bom dia, querida Paz, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Feliz em fazer parte desse dia especial dessa entrevista. Eu tava no meu canal lá, convidando o pessoal para entrar na entrevista, no canal do Música Cristã, e assim, a gente está muito feliz em poder fazer parte desse tempo especial da igreja e poder falar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. Que prazer falar com você, pastor Ramon.
Igualmente, é uma grande alegria poder ter esse momento desde o início da pandemia, Robson, que a gente está aqui conversando e viajando na história da música, conhecendo Que as maravilha, histórias, né? né? Sabendo ali como eram as coisas. E, inclusive, já conversei, até tá aqui na live também, o Samuel Sabino, está aqui Meu comentando. amigo, companheiro do júri do Canta Comigo, Pois super é, cantor, super instrutor vocal, é uma vocês pessoa maravilhosa de conviver. Sabino é uma Vocês cantam bênção. demais, que beleza. Estou aqui também, inclusive, eu estava aqui lembrando antes de você entrar, ali daquele momento, o início dos anos 2000 é um momento de mudança enorme no cenário musical, né? Muita coisa acontecendo. É E verdade, aí a né? gente viaja no tempo, tá aqui meus irmãos também. Eu tenho uma irmã que é muito fã sua, a Soraya, está aqui acompanhando. Soraya, obrigado, querida, pelo carinho. É, ela me fez comprar seus CDs de presente. Eu dava os seus CDs de Olha presente só para que ela. bênção, ô Glória, ô Glória. Contribuiu para o meu ministério, jovem, obrigado. Que bacana. Ô, Robson, vamos começar então essa viagem. É literalmente uma Vambora, viagem pela jovem. história. E eu queria perguntar para você como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Meu jovem, eu nasci, na verdade, a música e o evangelho para mim está ligado, né? Porque assim, eu nasci na igreja, né? A minha família é uma família evangélica, uma família cristã, nós somos uma mistura de Casa da Bênção, Assembleia de Deus, Deus é amor, né? Então, assim, temos vários ministérios. E minha família é do louvor, né? Então eu acabei envolvido com o louvor da igreja desde pequeno. Meu pai é músico do altar, né? Minha mãe cantava no altar desde pequeno, então assim, eu cresci cantando na igreja, no grupo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e aí eu fui desenvolvendo essa minha vocação musical. É verdade que, além de desenvolver, veio o dom, né? Eu nasci Uhum. com dom. Desde pequeno, eu sempre tive uma ligação muito particular com a música. Então, tudo para mim sempre foi ligado à música. Então, na escola eu sempre cantei. Então, assim, eu nunca tive vergonha, né? Porque, assim, eu nunca tive essa timidez de me apresentar e falar com as pessoas usando a música. Então, ela faz parte desde os 5 anos de idade. 5, 6 anos de idade, eu já estava já querendo cantar na igreja e por onde eu passava, que era a escola. E você cresce nesse ambiente, você falou que seu pai era músico e tal. Meu Quais pai é eram as. músico, guitarrista de primeira categoria. Só que meu pai não era aquele músico que lê partitura, né? Meu pai é um Hum. músico que veio de ouvido, né? Do interior de Minas. Então, assim, aprendeu a musicalidade no ouvido. E foi buscando elementos, ouvindo outros para a música dele. E o engraçado é que meu pai, ele tem um ouvido absoluto, né? Meu pai não canta uma Uau. nota afinada. Mas o ouvido do meu pai é absoluto. Então, assim, ele conhece as notas na hora. Tanto que quando eu era pequeno, eu e minha irmã, a Kátia, a gente brincava em casa e meu pai ficava, Robinho, qual é a nota? E tocava a nota para nós e a gente acabava afinando o ouvido e a voz no violão. E o que que vocês escutavam ali? O que que ele foi mostrando para vocês, assim, que foi fazendo tua cultura musical? Olha, pastor, meu pai sempre foi muito inteligente musicalmente falando, né? Então, assim, eu ouvi desde os grandes, dos lendários cantores da igreja, Vitorino Silva, Shirley Cavalhais, Oséias de Paula, que não pode faltar nunca, né? Na carreira de um ministério evangélico, que a gente cresce ouvindo Oséias de Paula, Guilmar Victor. Você cantou muito Sem Ovelhas? Nossa, sem ovelha, o amor é tudo. A melhor coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Nós ouvíamos Luiz de Carvalho, Josué Lira, que o pessoal do atual nem sabe quem é, mas é o que escreveu a canção Vem com Josué lutar em Jericó, oh Jericó. Ele também. E também meu pai ouvia grandes cantores não evangélicos, né? Meu Hum. pai ouvia Ella Fitzgerald, Ó, meu pai ouvia os negros, né, do blues, do jazz, né? Meu pai ouvia um grupo chamado Os Carbonos, ele tinha um disco de guitarra, de tocar e tudo mais. Então, assim, para crescimento musical, é lógico, né? Então, assim, eu ouço Elvis Presley, Elis Regina, esse pessoal da música popular brasileira. Meu pai trazia essa cultura para nós, porque meu pai nos ensinou a ter um evangelho inteligente.
não religioso. E olha que é meio redundante, um às vezes eu fico, quando eu converso com as crianças aqui em casa, eu fico falando assim, que seu avô era uma pessoa desbravadora e ele nem imaginava, porque assim, meu pai, a nossa cultura era Deus e amor, casa da bênção, Assembleia de Deus. Tudo era pecado, né? Não tinha televisão. Eu não sei jogar bola até hoje, porque o pessoal que convivia com a gente dizia que era do demônio, que era, não podia e coisa e tal. Mas o meu pai, ele trouxe televisão para dentro de casa quando nós éramos crianças. Meu pai nos apresentou o evangelho de uma forma suave, porém nos trazendo a responsabilidade de servir a Deus, né? Então, assim, é aquele velho ditado que eu sempre falo por onde eu passo em qualquer programa, que vem da minha avó, né? Quem é limpo caminha em qualquer lugar. E não mancha as vestes, porque você sabe qual é a sua tribo, né? Então meu pai sempre deixou muito claro, ó, isso aqui é para estudo. Você vai estudar, ouvir boas músicas, mas assim, esse não é o centro da sua adoração. Então desde pequenininho eu trouxe isso para mim. Então assim, eu acho que o homem que eu sou hoje, cristão, esposo, pai e tudo mais, devido a bem do comecinho da cultura musical, que o pai dizia assim, ó, você pode ouvir, mas isso não pode ser o básico, fundamental da sua vida, né? Então, você cresce nesse ambiente, você destacou muito, né, esses nomes, os cantores daquela geração, cantores solo, Oséias, né, o próprio Luiz de Carvalho. Logos, o Grupo Elo, né, Vencedores por Cristo. Grupo Elo, Logos. Muito bom. Agora um detalhe, você teve, quando você vai explodir nacionalmente no início dos anos 2000, você tem uma relação com Black, com Soul. Sempre. E ela vem de onde? Olha, as pessoas falam assim, mas como que vem essa história? Primeiro assim, porque eu cresci numa cultura já dentro dessa música, porque o gospel para nós sempre foi muito forte, do timbre da voz. Então a minha família, minha avó, ela é negra com olho cor de mel. Então ela tem o quê? Ela tem a pele mais escura. A família do meu pai, de Minas, é uma família mais escura, né? Então assim, o tom de pele. Então assim, eu venho um pouco mais claro, porém o timbre, né, veio sempre mais rouco. Desde pequeno eu sempre tive o timbre mais forte, então eu digo que eu tenho a voz da minha avó, né? Minha avó veio com esse timbre forte, então assim, eu aprendi a cantar música, a ouvir Mahalia Jackson, esses cantores, quando eu era novo, né? Quando eu era criança, então assim, faz parte da nossa cultura. E o mais interessante da minha cultura é que eu sempre fui uma pessoa que ouvia e eu queria colocar isso nas canções da igreja, do nosso convívio. Então, assim, eu pequeno ouvia Mahalia Jackson cantando e eu pensava assim, gente, eu quero cantar igual. Então, eu chegava na igreja e cantava Eu Sou um Soldadinho de Cristo Jesus, com estilo, né? Com aquela coisa da voz, uma voz forte e tudo mais. E assim, então, eu sempre tentava, sem saber que eu estava buscando elementos dessa música para minha música. Era mesmo aquela percepção musical do dom, né? Então, assim, vem desde pequeno. E eu sempre ouvi. Então, eu digo que 80%, 90% do que eu ouço o gospel. Hoje, eu literalmente ouço apenas o gospel americano, o gospel tradicional da Igreja dos Negros. E eu gosto muito dos cantores antigos. Então, eu estou naquela fase saudosista, né? Eita. Eu gosto das canções antigas. Eu amo os louvores antigos. Inclusive, não tão antigo, mas eu preciso destacar que eu vi aqui um pessoal do FO entrando aqui, que é uma banda ali em São Paulo, muito importante dos anos 90, né? Nossa, eu já fui no culto com eles, na banda. Nossa, que legal! Que olha, é que tem muito Banda Rara, aqui. Lembra da Banda Rara? A Jerusa tá aqui falando. Robson, você é uma bênção. Ela e o Fábio estão acompanhando aqui. Clássico, peraí, que deve ser ligação lá. Essa nossa estrela da manhã, né? Inclusive, eu tenho até. Ela me convidou esses dias para fazer um feat com ela dessa canção Estrela da Manhã, e eu prontamente aceitei, porque é uma canção, é um clássico da igreja, né? Eu já caminhei léguas para ir assistir Banda Rara, para ver a Jerusa cantando antes do Raul Gil, aquela história das vacas magras. Eu sempre tive em cultos de louvorzão, daquelas bandas, Kadosh, Banda Rara. Nossa, que legal. Que legal. Você ia lá no Pedra Viva? Você ia lá no Pedra Viva, então? Muitas vezes na Praça da Árvore, pelo amor de Deus, eu tava lá cantando vamos louvar o Senhor. Bastante. Eu sempre fui muito musical.
E graças a Deus eu sempre fui muito musical e muito crente. Então eu sempre estive envolvido com as coisas da igreja, né? Então eu tenho um caráter muito firmado na palavra, graças a Deus. Então se eu posso ir em qualquer lugar que eu não mudo, né? Eu mudo as folhas, né? A gente muda, a gente se transforma. Eu não sou mais o mesmo Robson que eu era de 30, 40 anos atrás, que esse ano eu faço 46, porém eu tenho uma estabilidade emocional e cristã muito forte, né? Eu sei para quem eu sirvo, quem mudou a minha história, eu sei. Graças a Deus por isso. Hoje a tecnologia, ela favorece muita coisa, mas ali nos anos 90, a questão de gravar um CD, no caso, da metade em diante era CD, né? Vinil até a metade dos anos 90. Era muito difícil. Você, antes de explodir ali na TV, você gravou, teve um CD. Eu estava até conversando com o Fábio, que está aqui, o esposo da Jerusa hoje. Ele era locutor ali na região, acho que de Guaianazes. Ele sempre diz, cara, a gente tocava o Robson antes dele ir para o Raul Gil. Nossa, então, é verdade. É Nossa, um trabalho anterior. Eu tive uma escola de canto lá em Guaianazes também. Eu tive uma escola de canto, de técnica de vocal lá em Guaianazes. E assim, eu gravei. É um CD que eu gravei. Eu participava do coral Gilbrac, né? Que é o coral do Brasil para Cristo. E era um coral com vários cantores jovens que serviam a Deus naquele momento. E aí formaram um coral bem legal, que era. Eu cantava no coral Gilbrac estadual. E aí, mediante uma vez num culto lá na Pompeia, do Brasil para Cristo, eu fui convidado para fazer o CD solo Prostreme, né? Que foi o meu primeiro CD de história. Mas antes a gente tinha feito o CD do Gilbrac São Paulo, e eu cantei: o Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva em mim, Senhor. Então eu já havia gravado essa música. E aí foi um CD que começou a fazer aquele movimento. Só que não teve aquele boom da história do Raul Gil, né? Tanto que eu fui para o Raul Gil justamente porque esse CD, ele foi assim, um trabalho que estava muito bem feito, mediante a época, mas não tinha como tocar nas rádios. Muitas rádios não recebia, não aceitava, porque tinha ainda aquele tabu, né? E aquela condição que a gente não... Hoje é fácil, você grava uma música, lança na internet, né? Mas antigamente você tinha que levar para onde? Para a rádio, pedir para tocar, e aí tinha que pagar e tudo mais. Então eu não tinha realmente condições financeiras para isso, né? É uma época que você tinha São Paulo. Você falou que o teu pai é de Minas, mas você é paulistano, meu pai é do né? interior de Minas. Meu pai é de Governador Valadares, São João del Rei, a família toda é para lá. Mas eu nasci no centro de São Paulo. Eu fui criado no Cambuci, e aí depois, na nossa adolescência, nós mudamos para a Zona Leste, e ficamos um tempo lá, e aí estamos até... E aí minha irmã casou, e a família construiu família, e eu, por incrível que pareça, eu permaneço na Zona Leste, né? Eu moro perto do shopping Anália Franco, né? Então, o pessoal que não sabe, é uma ligação aqui entre a Salim, Moca e tudo mais, né? Ah, ok. É porque São Paulo tem uma cultura black muito forte, né? Mas isso não necessariamente vazava para o público em geral. Tem ali tinha os guetos, vamos dizer. E essa época dos corais, ali, quando começam a surgir os corais, indo para o final dos anos 90, era tudo muito novo. Tinha uma influência do Kirk Franklin muito grande, né? Nossa, ali na pegada. Né? Bastante, né? Bastante. Inclusive, até hoje eu ouço muito Kirk. Eu gravei duas músicas, duas dele, Estou em Tuas Mãos, né? E eu tinha feito a versão daquela Deus faz, mesmo que não mereça, Deus faz. Só que ainda não chegou a autorização dos Estados Unidos para a gente lançar a música. Inclusive, quem produziu foi o Baruch, e quem fez o back foi o Paulo Zucchini, a Paloma e a Érica. Você tá nessa efervescência, você gravou o CD, tinha aquela questão do coral, você mesmo disse aí, as coisas não viraram, como era muito mais complicado. Como é que se deu, então, a questão da sua ida para a TV, para o Raul Gil? Porque até então, o Raul Gil, essa questão de calouro dos programas de TV vem desde o início da TV, né? Sempre teve. Então não tinha ainda aquela proporção, e até hoje, Robson, você está no meio, até hoje a maneira como os convidados, os participantes dos realities musicais no Brasil,
é muito diferente dos Estados Unidos, o Com pós, certeza. né? E na época que você entra no Raul Gil, tinha sucesso, mas aquela questão muito assim, ok, tá lá na TV. O que que aconteceu para você participar, para você querer, e como é que foi o início daquela explosão? Olha, eu vou te falar uma coisa, o que é muito triste a gente falar, né? Porque assim faz parte do meu testemunho e da minha realidade de vida, né? Então assim, eu não poderia deixar de testemunhar isso com o pessoal. O propósito que fez eu ir no Raul Gil foi porque assim eu tive a brilhante ideia de colocar, de pedir para que o meu para ir numa rádio grande de São Paulo e pedir para tocar o meu CD, né? E chegando nessa rádio, o diretor da rádio olhou para mim e falou que projeto assim igual o meu, que era pequeno, eles não tocavam, eles só tocavam os grandes, né? E eles colocariam dentro da gaveta. E isso trouxe para mim uma tristeza muito grande na época e uma falta de, não sei se é de entendimento, mas assim, eu vivia dentro de um padrão de história, de mundo, né? Então, assim, eu penso assim, se somos a igreja, um apoia o outro, né? É aquela velha história, só sabe o valor da bênção quem paga o preço da bênção, só sabe o valor da cura quem buscou a cura, e só sabe o valor de uma vitória quem lutou por ela. Então, assim, sempre pensei que a igreja tem esse pensamento em conjunto, mas infelizmente em determinados lugares não é assim. E eu tive esse impacto muito claro na minha vida naquele momento. E quando esse diretor desta grande rádio de São Paulo, que ele ainda permanece, falou que o meu projeto não poderia tocar porque era um projeto de pequena produção, e ele quis dizer que era amador, né? Eu voltei chateado, angustiado, e eu sempre fui muito assim apegado à família do meu pai, porque eu tenho duas tias que são como mães para mim. E eu sempre estive muito ligado a elas. E eu me recordo que desse dia eu voltei para minha casa, só que antes de ir para minha casa, eu passei na casa da minha tia Augusta, que ela é a irmã mais velha do meu pai. E sentei lá na cozinha lá e fiquei triste, porque a gente fica envergonhado, né? Você chega com um projeto, entrega na mão de um diretor musical, né? Por mais que ele não fosse tocar, mas eu acho que a gentileza gera gentileza, né? Claro. Flores em vida, é o que eu sempre digo por onde eu passo, assim, eu quero flores em vida, eu quero ser tratado com respeito em vida. Não adianta você fazer esse pampeiro todo depois que eu morrer, porque eu não vou ver. Então, assim, é melhor agora, o fruto é agora, né? Trocar experiência agora. E aí, o que acontece? Aí eu falei pra minha tia, minha tia, ela, o que você tem que você tá chateado? Eu contei pra ela toda a situação e ela tava fazendo café. E ela olhou pra mim e falou assim, Robinho, por que você não vai lá no Raul Gil e não canta o hino seu? Quem sabe Deus muda a sua história. Quem sabe Deus ele gera uma situação e a igreja... Olha, foi essa palavra. A igreja te conhece, os pastores te conhecem e você passa a sua vida cantando do jeito que você quer e para de encher o saco. Foi isso que ela falou pra mim, filhinho. Foi isso que ela falou pra mim. E, ó, só que os irmãos não sabem que naquela época minha tia é membro até hoje da Igreja Deus e Amor, que o padrão é completamente diferente dos nossos valores. Minha tia, ela é uma pessoa que tem uma vida de 24 horas de oração, é uma mulher muito de Deus. E, então, assim, e quando ela falou isso pra mim, eu olhei pra ela e eu até brinquei, falei, tia, se na igreja eu não tô cantando, imagina se eu for num programa desse, né? O nome do quadro era Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Dança. Eu não sei dançar. Eu não tenho o dom da dança, graças a Deus, aleluia, eu louvo a Deus por isso. Mas assim, e aí de repente a pessoa, se eu for para lá, e que eu vou ser queimado mesmo, na igreja, em todo lugar, e minha tia falou assim, olha, eu acho que você deveria viver a sua história e ver qual é o projeto de Deus. E eu fiquei com isso na minha mente muito tempo. Depois de alguns meses, eu fiz a inscrição e fui fazer o teste lá no Raul Gil, e acabei cantando a minha primeira música que eu escrevi quando eu tinha 13 anos, 14 anos, É Preciso Acreditar. E essa canção foi tipo assim um marco para minha história musical, porque além de trazer cura para mim, porque eu né? E aí acabei indo lá e foi a partir daí que começou a história do Raul Gil. Ah, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, sim. Opa! Deu uma travadinha aqui. Aí, voltou. Isso. Canta um trechinho dessa música, já tem tanto tempo, né? E tem muita gente passaram que 20 anos. Tem muita gente que te conhece. Te conhece, não tem nem 20 anos. Era bebê!
Canta um trechinho dessa música Canto pra sim, gente. canto sim. É preciso acreditar, confiar e jamais desistir. Maior que o querer, eu vou lutar, eu vou vencer. A esperança de um novo viver. É preciso acreditar, confiar e não desistir. Maior que o querer, eu vou lutar, eu vou vencer. A esperança de um novo viver para vencer. Uau, que beleza! Quando você entrou no programa, já tinha ali alguns calouros ali, já tinham alguns em evidência, não tinha? Olha, na minha época, quem estava em evidência era a Kátia Uzum, né? A Kátia Uzum, que era é uma cantora lírica, né? Mas ela tem uma voz puxada para o popular brasileiro, né? Dessas cantoras de bossa nova, e ela estava em destaque na época, sim. A Kátia Uzum. Tinha a Kátia Uzum. Aí, que é da primeira. Você falou em lírico, teve um casal, mas foi depois, teve o né? Rinaldo e a Liriel, mas eles vieram, né? Aí foi na época da minha época da competição. Então, quando eu comecei a cantar no Raul Gil, eu fiquei 17 semanas lá, e no decorrer dessas 17 semanas veio a Liriel, sozinha. Aí depois veio o Rinaldo, aí o seu Raul teve a brilhante ideia de colocar os dois juntos cantando em dueto para competir comigo. E aí a gente ia passando pela prova dando glória a Deus, jovem. A gente ia dando glória a Deus, e aí quando eles apelavam no agudão lá do lírico, eu apelava no agudão do lá vem faraó, na frente Israel, quem chega primeiro, faraó Deus. Muita gente não lembra, mas tinha também a Bianca Toledo cantou. Mas a Bianca ela foi de outra leva de cantores, né? Não então, foi da mesma época que eu. Mas não, ela a foi Bianca antes. foi bem depois. Olha, da minha época da minha época fui eu, é lógico, da minha época. Rinaldo, Liriel, André Leono, Leila Moreno, a Érica. Caramba. A Érica Rodrigues, inclusive encontrei com ela esses dias na gravação do programa do Canta Comigo, que ela está fazendo parte do júri do Canta Comigo Team. Kelly Moore, que é minha amiga, que eu sempre estou conversando. A Jamile também foi. A Jamile é da mesma época? Eu pensei que ela era depois. É da época das crianças, né? Então, assim, tinha a competição dos adultos e ela era das crianças. Então, quando a Jamile apareceu, eu já tinha lançado o CD Anjo. E aí, o sonho dela era de eu cantar com ela alguma canção, uma participação, né? E acabei fazendo um dueto com a Jamile. Rapaz, eu acho incrível, o povo está citando os nomes aqui, lá se vão 20 anos e a turma lembra aí com detalhes, Você vê que coisa, Felipe. Mas acontece, é promessa de Deus, né? Quando é promessa de Deus, pode se passar anos, né? É o que as pessoas falam assim, Robson, como que passou tantos anos e você é um dos únicos que sobrevive nesse meio? E as pessoas, quando falam do programa do seu Raul, é meio que impossível não falar de mim. E eu, particularmente, como do seu Raul, porque assim faz parte de uma promessa, né? Filho, faz parte da promessa. Deus queria usar aquele momento, aquele programa para minha vida, para minha história, e aí acabou. A gente sabe, quando Deus abençoa quem está ao redor, todos são abençoados, eu acredito nisso, porque a Bíblia fala isso, então assim, não é meu mérito, o mérito é a promessa de Deus. Amém. Você falou da experiência, a primeira música que você canta é a sua, e aí você entra no programa, enfim... eu lembro dessa época que não foi. É um negócio que ele vai num crescente. Você ficou muitas semanas ali e foi se tornando um assunto. A gente pode dizer, inclusive, numa época pré-redes sociais, ainda não tinha. Né? A comunicação, a internet já estava ali. Era discada a internet. Era discada para a turma que não sabia. Não existia esse negócio de celular, você assistindo. Tirar foto de celular não tinha, imagina. Era outro universo, né? Tô vendo a turma aqui. Gente, tem gente do Brasil inteiro aqui. Eu já vi Campina Grande. Tem de todo canto aqui. Não dá pra gente ficar citando aqui que vai subindo rápido, né? Mas e aí, quando é que você se deu conta que de fato algo estava acontecendo?
Teve um Quando momento assim que você falou, teve. epa, Teve, sabe quando estava acontecendo isso? Quando eu naturalmente, porque assim, eu ia gravar os programas, mas eu depois eu ia viver minha vida natural, né? Então assim, como eu sempre trabalhei com música, com técnica vocal, e eu sou preparador vocal, então assim, eu acabava de cantar, né, no programa do Raul Gil e ia lá para a escola lá em Guaianazes dar aula de canto, naturalmente, né? E aí um dia eu estava caminhando assim na rua lá perto da escola e o pessoal estava dentro do ônibus e começou a gritar: olha o anjinho, o anjinho, o anjinho, o anjinho. E aí a partir daí as pessoas começaram a me chamar, perceber a minha presença na rua, né? Aquela coisa tipo assim, né? Então aí foi aí que eu percebi que a minha história começou a ser mudada. Mas o bom mesmo de tudo isso é que a ficha caiu mesmo. Aí foram assim, passando alguns anos depois no final, quando eu estava no Credit Card, quando eu fui fazer o meu primeiro DVD, que foi o show do Anjo lá, e aí tinha mais de 9.000 pessoas dentro daquele salão, daquela casa lá de shows, e aí eu cheguei, e quando eu vi aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu, quem diria eu, né? Eu que cantei quantas vezes nos montes, nas vigílias, nas madrugadas, nas igrejinhas, que eu canto com muito carinho, com muito prazer, porque faz parte da minha história. De repente eu estava no Credit Card Hall, cantando para mais de 9.000 pessoas e foi assim uma noite memorável para minha vida, né? Então assim, não tem como esquecer. Aí a partir daí eu pensei, realmente o Senhor, ele cumpriu a promessa que me faria cantar para grandes, pequenos, em outras nações, e eu tenho vivido isso, né? e quando você está ali iniciou, entrou e semana após semana, você disse que o teu pai te ensinou, inclusive na questão, você usou a expressão do evangelho inteligente, né? Mesmo no meio de denominações com muito senão, né? Religiosidade, né? Com Muita muita religiosidade. religiosidade, você disse que o seu pai não ensinou, mas você obviamente já tinha ali já tinha uma ideia do universo que te cercava. A tua relação com as músicas seculares no programa te causava preocupação? Era Muito, tranquilo? Como é que eram muito, as escolhas? muito, muito. Filhinho, até hoje me causa muita preocupação. Eu sou muito, assim, muito filtrado, né? Então, assim, eu falei, ai meu Deus, será que eu estou desagradando o Senhor? Ai meu Deus, eu não posso desagradar o Espírito Santo. Ai meu Deus, eu tenho esse lado, eu tenho esse lado muito forte. Quem convive comigo sabe que eu sou muito assim. Por exemplo, tem determinadas músicas que eu sou convidado, para gravar, para cantar, e aí eu tenho que ir, porque faz parte da minha profissão, porém tem determinadas frases que se eu ler e entender que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito, eu não canto, eu pulo a frase, e assim, então assim, tem coisas que é meio redundante, porém faz parte da minha integridade. Tinha muito medo. Eu não conhecia, eu conheço as músicas cristãs, né? Então, assim, desde da geração dos pequenos até os grandes cantores. Então, quando eu fui para o programa Raul Gil, então, assim, para mim, cada programa era um desafio. Ter que achar uma canção para quê? Para cantar no programa. Então, assim, na época não podia cantar música gospel, e o Raul Gil falava claramente isso, que lá não era programa de crente, de evangélico, né? Lá era um Olha, programa popular e eu tinha que cantar músicas populares, mas eu sempre com o meu jeitinho, eu infiltrava uma música gospel americana, eu falava que ia cantar um black music, aí cantava Precisa Acreditar, né? Aí eu ouvia Hero, eu cantava Hero, assim, mas assim, teve uma época que se eu tivesse permanecido, provavelmente eu não teria ficado, porque assim, não teria mais o que cantar. Eu não tenho esse hum, conhecimento. Eu passei a ter conhecimento de muitas músicas do popular no período depois do Raul Gil, que além de eu ter o acesso, porque tinha internet, computador, então assim, não tinha essa facilidade, né, da gente pegar, colocar no YouTube a música A, B ou C, né? A gente tinha que comprar o CD, ouvir a música e tudo mais. Então assim, aí oh, então mas tem uma curiosidade aí, porque depois o programa do Raul Gil, no decorrer dos anos, ele vai virando meio que assim, um programa que concentrava evangélicos, Mas inclusive sabe as por quê? Eu homenagens, tenho coisas a todas. resposta para isso. Eu tenho, porque quando eu comecei a cantar, porque assim, na época que eu fui cantar no Raul Gil como calouro, não era, a igreja não frequentava.
A igreja não cantava, né? Porque os cantores evangélicos não iam nesse programa, porque assim, era banalizado, era um programa de meio que humor calouro, né? Então, assim, era Uhum. zombado, os calouros eram zombados, era uma coisa meio caricata. E aí, quando eu Sim. fui cantar, eu fui levando a música do jeito que a gente canta na igreja e tudo mais. Então, assim, na época, a única pessoa que cantava na televisão gospel era a Aline Barros, que até na época teve um grande boom, porque ela cantou lá Pra na Xuxa. Xuxa, e as pessoas disseram que ela estava desviada e tudo mais. De repente, eu apareço no Raul Gil cantando o hino, e aí foi de certa forma, teve aquela perseguição, aquele negócio da igreja. Para uns eu era muito crente, para outros eu era um crente desviado, né? Aquela coisa assim, né? Que E aí loucura. eu falava assim pro seu Raul, falava assim, seu Raul, quem é que para sentar cantor, para ouvir cantor cantando, senta para ouvir cantor cantando, é crente. É evangélico que para ouvir. Não é um. Então eu falo assim, ó, 80%, 90% das pessoas que assistem o programa do Senhor de Calouros é evangélico, é crente. Porque assim, é a A gente que ligação com a gosta de. música. É a nossa cultura, a gente gosta de ouvir cantor, ouvir voz e tudo mais, né? E ele começou a perceber isso e viu que o público Olha. era muito forte da igreja e começou a abrir oportunidade para a igreja. E isso vieram as gravadoras que faziam aquelas permutas e aquelas parcerias, e aí eles levavam o casting da gravadora. Então, assim, acaba acontecendo isso no mercado. Porém, no começo existia uma grande resistência com o evangélico, sim, né? Até as pessoas falavam assim, Rob, você fala muito amém. Muito glória a Deus, né? E amém. Eu já ouvi pessoas dizendo, Rob, por que você fala toda a palavra amém? Você, porque é meu linguajar, né? Glória a Deus, é o que está no dia a dia, né? Não é Que o que é minha. coisa. Mas tem o detalhe aí, a sacada de associar o anjinho com a questão do anjo e a música do Roupa Nova, essa sacada foi sua, foi do Não, produtor, não, eu e não como é tinha que essa você se, maturidade. então, como é que você se sentiu? Porque você tinha toda essa questão, e o teu CD que vai sair, o DVD, chama Anjo, e é uma música secular, a música do Roupa Nova, uma música que não tem nenhum problema, assim, de modo geral, mas é uma música secular. Mas E é uma aí? E música forte, você? né? É Olha, sabe o forte. que eu tava ouvindo esses dias a música, assim, eu falei, meu Deus do céu, porque assim, eu sempre tive um ar ingênuo, não tão ingênuo, mas ingênuo, né? Eu nunca fui um homem maldoso, aquela pessoa promíscua. E aí o que acontece? O repertório não fui eu que escolhi. Quando eu Hum. assinei o contrato no Raul Gil lá com a Warner e com o Raul Gil, que é a Luar, que fica sendo a minha produtora, tudo. Então, assim, eles já haviam escolhido o meu repertório, né? Já estava escolhendo meu repertório com o Marco Camargo. E aí eles me dão um CD, na época o CD, né? Com 25 músicas, com o repertório do CD romântico e o CD de Natal, com canções de Natal para eu ouvir, gravar e tirar os tons. E na época eu lembro que eu fiquei assim tão chateado, porque não tinha hinos. Não tinha aquilo que eu queria cantar, eu queria cantar os Caramba. meus hinos, né? E aí eu lembro que chegou lá no estúdio, foi até uma coisa meio infantil, eu cheguei lá e fiquei deprimido e até chorei lá no estúdio com aquela história da cadê meus hinos? E comecei a chorar lá. E eu acho que eu devo ter chorado de uma forma tão chorando mesmo, que o Raulzinho falou assim, deixa ele gravar pelo menos um hino, deixa ele gravar. Aí ele grava se tu quiser escrever. Aí eu, mas eu queria cantar Estou em Tuas Mãos também. Grava Estou em Tuas Mãos. E aí eles deixaram eu cantar. Então, tipo assim, pra ele parar de encher o saco, faz ele gravar esses hinos. E eu acabei gravando. Então, engraçado que quando eu entrei no estúdio e eu gravei, então assim, a história do anjo, quem me deu foi a Marli Marley, né? A saudosa Marli Marley, que quando eu ia no Raul Gil e ela falava assim, olha, mandaram mensagem para um anjinho, o nome do anjinho e coisa e tal. Então aí o seu Raul começou a me chamar de anjinho. No Olha, começo ele ia me chamar de Cordeirinho, né? Que ele me chamava assim, Cordeirinho, Cordeirinho, né? Só que aí ele acabou me chamando de Anjinho por causa da Marli Marley. E ficou o título Anjo, Anjinho, né? No começo me incomodava, mas aí depois, sabe, eu achei que era um título tão assim, tão limpo, tão condiz com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa limpa, eu sou um homem limpo, né? Graças a Deus, eu olho para trás assim da minha história e não tenho do que me envergonhar.
O único grande erro da minha vida foi porque eu tentei tomar remédio para emagrecer de uma forma errada e quase morri. Então, assim, eu não tenho aquela história imunda, olha, quando eu era prego, o diabo me bateu, agora eu sou o martelo, quem bate nele sou eu, não. Eu sou limpinho. Então, as pessoas, eu tenho situações muito, muito hilárias, que a minha mulher fala assim, Robson, a gente precisa fazer um livro e dá para você, e você precisa contar esse testemunho para a igreja rir, porque assim, quando eu vendi 1.500.000 cópias do CD Anjo, o seu Raul comprou assim uma champanhe, um vinho muito caro para brindar e coisa e tal. E quem disse que eu bebi? Eu não bebi, é lógico que não, porque eu não bebo, eu sou crente, então eu sou aquele tradicional. Lembra aquela história da religiosidade? Sim. Não, não, Deus abençoe, vamos brindar, eu posso beber água, suco de laranja. E ele ficou muito bravo comigo na época, porque faz parte da minha cultura, e eu não vou mudar, eu não vou mudar. E quando, Robson, quando a gente pensa nisso, isso aí está acontecendo o quê? 2002, 2001? 2003, 2002, né? 2002, foi. Isso, aí a gente pensa, você falou, gente, hoje não existe mais mídia física, né? Mas 1,5 milhão era um número, no início dos anos 2000 absurdo, porque a pirataria já era muito forte naquela época. Já. Então, esses números são. E você tinha ali o meio cristão se destacava na vendagem. Eu lembro que nessa época o Diante do Trono estava nessa casa. Nossa. Estava vendendo 1,5 milhão, tem, eu É acho que isso aí. vendagem deles de 2 milhões. E o meio, eu lembro muito disso porque assim, o pessoal falava na época Ivete Sangalo, né? 2002, Ivete Sangalo, por causa da Copa, tá no auge, ela vendeu 1 milhão. É. E era um o meio negócio secular assim, não, assustador. e o meio secular eles não conheciam a força da igreja, né? Dos evangélicos. Não Exatamente. conheciam. E tinha acontecido, eu imagino que você viu isso, porque no início dos anos 2000 teve aquela polêmica do Catedral, que foi E justamente assinar com a Warner. é Né? isso Ele aí. sai de uma gravadora cristã, da Evangélica ICA, e foi pra Warner. e o pau quebra, né? É uma É isso guerra aí. que E o tem no Álvaro meio. Tito também, né? O Alvinho também. O Álvaro Tito também foi pra Warner. O Na Álvaro época. Tito tem. O Álvaro Tito já vem de uma sequência, porque o Álvaro Tito lá atrás tinha, acho que, assinado pela Polygram, né? Na época. É, tipo a Motal do Brasil, né? Exatamente, tinha isso. Então, quando você entra e você vende 1,5 milhão ali do seu primeiro trabalho, é um negócio assim surreal. Mas quando É. você tem um resultado desse tão grande no primeiro, como é que você encarou e como é que foi a pressão para o segundo, para a Aí sequência? a gente, o emocional é muito forte, porque assim, além de ser a cobrança, você acaba entrando naquela linha, meu Deus, e agora? O que vai ser? O que é que tem agora, né? A gente tem que falar, a gente não pode espiritualizar tudo, porém a Claro. gente sabe que existe aquela expectativa. Eu lembro que a Warner estava passando por uma crise financeira muito grande, eu lembro que o presidente da Warner me levou lá junto com os representantes e divulgadores e tudo mais, e falou, olha, Robson, e até brincou, você foi o nosso 13º, né? Através do seu trabalho, impediu que a Warner fechasse, coisa e tal, tudo legal. Tá, Caramba. e depois disso, qual que era o processo, né? Era lançar o CD de Natal, e aí lancei o CD de Natal, que também foi um super impacto, mas aí começou a vir aquelas questões assim, né? Porque assim, quando você está na indústria, você precisa estar sendo moldado 24 horas de acordo com a indústria. Eu lembro que aí foi a era dos calouros, a era dos cantores das divas, a era dos cantores que cantavam muito, aí daqui a pouco veio a era dos cantores do forró, né, e coisa e tal, isso é, meu Deus do céu, e aí e é meio que tipo assim, as pessoas migravam, né, tava cantando determinado tipo de música, daqui a pouco já mudava o estilo para cantar, para seguir a Uhum. fórmula, e eu sempre bati o pé, não, eu não vou cantar isso, eu não gosto disso, isso não é minha característica, tanto que eu lembro que eles fizeram de tudo para eu seguir uma linha, até para gravar o Tudo Me Lembra Você, num ritmo mais forró e tudo mais, coisa e tal, e eu não aceitei. Foi quando eu fiquei com o Raul Gil algum tempo no escritório como produto dele, e foi quando a nossa parceria já estava se desfazendo, que foi depois de 4, 5 anos, se desfazendo justamente por causa disso, não porque deixou eu ser quem eu estava sendo, né? Mas queria que eu me moldasse para viver aquele momento. E eu acreditava o seguinte, que existiam valores, né? Que eu não poderia mudar.
Até hoje, sabe, Fininho? Lá vai eu, você tá falando de 20 anos atrás, eu tô falando de hoje. Até hoje eu Claro. preciso caminhar, infelizmente, não que eu isso faz parte da minha vontade, sabe? Eu preciso fazer isso. Mas tem lugares que eu vou que tem pessoas que acham que até hoje que eu não sou crente, que eu não sirvo a Deus, que eu sou vaidoso, que eu estou no programa. Aquela história de cantor artista, cantor de televisão. Eu já tive diante de muitas pessoas que falou assim, qual é a sua história? Você é cantor de televisão, qual é o seu ministério? Então, assim, umas coisas assim eu ouço, né? E isso faz a gente o quê? Cada vez mais ter que se firmar na palavra e acreditar qual é o chamado. É lógico que é cansativo. Se eu falar que não é mentira, porque tem hora que Uhum. você não tá 24 horas, nossa, né, com a brasa viva, aquele negócio. Tem hora que você tá cansado, e aí você tem que ficar provando. Então, assim, tem hora que eu não quero provar nada. Porém, a gente vai caminhando, e o meu único medo é trazer escândalo para o reino, né? Porque existe uma palavra que a Bíblia diz, maldito aquele que traz um escândalo para o reino de Deus. E eu guardei muito esta palavra na minha vida. Então, assim, a minha preocupação é caminhar com coerência, caminhar com sabedoria, com maturidade. Então, assim, desde aquela época, da história da música, que eu encontrei grandes. Então, assim, eu já vivi situações super engraçadas, que acaba sendo um desabafo, porém acaba sendo testemunho para quem está começando o ministério, que você não vai viver 24 horas glamour. Você não vai viver 24 horas troféus, né? Por exemplo, na época do Raul Gil, eu vendi mais de 1.500.000 cópias, mas eu nunca havia sido convidado para cantar nos Estados Unidos. Que era o sonho da minha vida, cantar na Igreja dos Negros, cantar lá na Times Square com os americanos. Então, assim, eu nunca tive essa oportunidade. E aí, quando eu decido exclusivamente permanecer só como cantor evangélico, como cantor gospel, foi quando eu lanço a canção Uma Nova História, né? O disco Uma Nova História. E esse meu CD, Uma Nova História, e não sei se é milagrosamente, mas assim, vai ser indicado ao Grammy Latino como melhor cantor gospel. Então, assim, do Raul Gil eu não tinha sido indicado, eu tinha sido indicado ao Prêmio Multishow. Porém, era só o Prêmio Multishow. No Uma Nova História eu fui indicado ao Grammy Latino. E a partir daí eu comecei a receber convites das igrejas americanas, das igrejas dos Estados Unidos, para que eu fosse ministrar lá, né? Mas não como cantor, né? Mas como salmista, né? E é uma frase, é um título que eu prezo muito, salmista. Então, assim, a credibilidade subiu, acho que um degrau de 200 para cima, porque assim, as pessoas realmente começaram a observar qual era o meu propósito. Não é só cantar, né? E sim ter um ministério musical usando a minha voz. Então, assim, eu acho que essa foi a grande história para mim, né? Sobreviver ao mercado secular e não desviar, porque a gente sabe que existem muitas ofertas e tudo mais, porém eu sempre me mantive na integridade, né? Dentro da música, dentro do meu dia a dia. E voltar para o meu meio, para o meu povo, mesmo que muitas vezes alguém olha para você, mas você não é igual a gente, você não fala igual a gente. Que bom, né? O dedo cada um tem um jeito, né? A mão tem 5 dedos, cada um tem uma forma de ser. Mas uma coisa eu tenho certeza, existe verdade em tudo aquilo que eu fiz desde o começo. Desde a época do Raul Gil, desde a época antes do Raul Gil, passou-se os anos, lançando cada trabalho, sempre houve muita verdade, muita credibilidade naquilo que eu acreditei em fazer, né? Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que fiz, vamos fazer, não. Eu sempre orava, sempre orei, sempre tive aquela maturidade, que eu pensava que não era só cantar, eu precisava transmitir algo através da música, da melodia. E isso eu agradeço quem? Aos meus amigos antigos, lendários, cantores da igreja, que fizeram uma história, né? Um caminho na música, para que hoje eu pudesse caminhar, Ana Paula Valadão, Fernanda Brum, Eixla, e os atuais, Priscila e tudo mais, porque assim, mas foi por causa de uma Sara Araújo, né? Ninguém nem sabe quem é Sara Araújo. Sara Araújo foi uma das primeiras cantoras a gravar disco, LP, e ficar dentro de um ônibus, uma moça naquela época, né, caminhando com discos para ministrar em outras igrejas, e não tinha aquela história do avião e tudo mais. Então, assim, eu respeito muito a história deles, né? Esses dias eu abracei o filho do Vitorino Silva,
Uau. E ele falou assim para mim, olha, você nem deve conhecer papai, né? E eu olhei para ele e falei assim, quem é seu pai? Eu estava na Advec, lá do Rio, com o pastor Silas. Meu pai é um cantor muito antigo da igreja. Eu, quem é seu pai? Ele, meu pai é o Vitorino Silva. Aí eu que abracei ele, não, acho que eu conheço seu pai. Pelo amor de Deus, eu respeito, porque graças a Deus eu cresci ouvindo bons, maravilhosos e grandes cantores. Oh, você tem essa transição, aliás, é interessante observar, e você deve ter a mesma sensação que eu. Quando a gente chega a um determinado ponto, você está com 45, você vai fazer 46, não é isso que você falou? 40, dia 18 de setembro eu faço 46. Eu vou fazer 41, então a gente está aí na mesma Tá página, né? Não, você tá bem, você tá bem, você tá bem, você tá bem. Mas aí a gente começa a lembrar dessas coisas de 20 anos como se fosse ontem, né? Então a gente começa a ter. Faz parte disso. Mas alguns detalhes que hoje são tão comuns e rotineiros e naquela época não eram, e você vai percebendo algumas coisas muito interessantes. Você tem até, aqui já comentaram, não sei quantas vezes, para falar da questão da Whitney Houston, que você cantou algumas músicas, e justamente nessa Inclusive, época... hoje eu vou cantar de novo, né? Porque hoje à noite eu vou cantar no casamento e o noivo Whitney. quer que eu cante uma música da Whitney, né? Pra noiva. E hoje à noite eu vou cantar de novo I Have Nothing, né? Até falei pra minha esposa, você, esse homem é louco, né? Quer que eu cante a Whitney Houston no casamento dele. Já se passaram 20 anos, filhinho. É mais fácil eu cantar o hino da harpa, né? Mas tudo bem. Então, mas bem nessa época, estoura a trilha do Príncipe no Egito, que é a música que tem a Whitney e a Mariah. Isso. Bem nesse período e você aproveita muito bem essa questão. Mas você sabe, né? que não foi pensado, viu? Não foi pensado. É mesmo? Não foi pensado. Você sabe por que eu cantei a música do Príncipe do Egito? Primeiro porque a primeira pessoa que gravou essa música foi a Soraya, né? Pastora Soraya Moraes. Ela que gravou essa música. E quando eu cantei como calouro no Raul Gil, eu usei o playback dela para cantar. E aí, na época de gravar a música, então foi uma música que se destacou muito, justamente por causa dessa história, mas eu não tinha essa ligação de internet, de mídia, como eu tenho hoje, eu sei, né? Então, eu nem sabia que O Príncipe do Egito era um dos filmes mais vendidos na época, mais assistidos e tudo mais. Eu sei que a Whitney... Eu não tinha nem aparelho de DVD, fininho, né? Porque eu era calouro do Raul Gil. Eu não tinha computador, eu não tinha essas coisas. Eu comecei a ter computador, internet, coisa e tal, tudo depois do Raul Gil, depois que eu tive uma carreira musical. Então, assim, naquela época eu coloco a música Se Tu Quiseres Crer, e aí ela vem pro meu CD por causa da história da participação, né? E acabo cantando. Mas a música você conheceu com a Whitney e a Mariah? Ou você conheceu a primeira versão da Soraya? Com a Soraya e depois um amigo meu, amigo meu da Assembleia de Deus me deu o CD da Whitney, My Love's Your Love, que ela tem o CD da Mariah Carey, que tem a participação dela com a Mariah Carey. Aí depois de um tempo eu fui e comprei o CD da Mariah Carey que tinha o feat com a Whitney, entendeu? E aí eu comecei a juntar a história, né? Mas eu não sabia. Agora eu já tenho DVD, tem um monte de coisa, né? Mas naquela época não tinha, né? Naquela época eu era você gravou, você não sabia nem que ela vinha da trilha do Príncipe do Egito, que era a história, inclusive, de Moisés. Não, eu sabia que era uma música que a Soraya tinha pego, que era um dueto da Whitney com a Mariah Carey, mas eu não sabia que era do filme do Príncipe do Egito. Eu comecei a saber depois. Depois. Então, assim, comigo sempre foi umas coisas assim engraçadas, né? Assim, meu Deus do céu. Parece que Deus pegou e me jogou, que nem quando eu fui cantar no Credit Card. Eu nunca tinha descido uma escada escura com a luz. Aí o Raulzinho pega e segura na minha mão e fala, você vai descer essa escada, vai abrir a cortina e você vai cantar. E aí eu falei, tá bom, não teve ensaio. Aí daqui a pouco me arrumei tudo lá no camarim, quando começou o grande show lá do Anjo, que eu vi que abriu a cortina, aquela escada escura, com mais de 20 degraus, a casa lotada. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ninguém nunca falou pra mim assim, Robson, você vai cantar pra mais de 9.000 pessoas, ó, você tem que olhar pra cá. Nunca, fininho, nunca. E sabe qual que era a minha fórmula? Eu achava que eu tava no culto. Sempre foi assim. É mesmo? Sempre foi assim. Sempre achei que estava no culto, cantando. Porque às vezes você fecha muito o olho. Mas, eu fechava o olho porque eu imaginava que estava na igreja. Cantando. Ainda dentro desse universo, mas não mais na questão do Raul Gil, quando começam a explodir no Brasil
Porque, assim, inclusive, eu posso estar enganado, você viveu isso, pode confirmar. Eu creio que muito da questão desses realities musicais que vêm para o Brasil, eles não vêm só pela questão dos Estados Unidos, que realmente bombava, mas o resultado que o Raul Gil tinha de audiência Ah, com sim, vocês, era né? altíssimo. E aí você tem, o SBT vai fazer, na época o SBT faz a Globo faz o Fama, Fama, depois o o SBT faz Ídolos. o Ídolos, e aí depois, né, só bem depois é que vem o The Voice. Quando você começa a observar, já naquela fase, você tem a fase entre a Warner e a Line ali, que é aquela coisa meio assim, complicada, que você mesmo já comentou, você olhava esses realities, você ficava, ou sentiu vontade de participar de algum deles, você observava o que ia acontecendo ou não? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não assisti os realities não porque eu não queria, porque realmente eu não conseguia, não tinha tempo para assistir. Eu comecei a acompanhar o American Idol depois, né, com muito tempo, e o X Factor, que eu assistia, que era maravilhoso. E assim, mas eu observava assim que por causa do programa do Raul Gil vieram outros programas. Tanto que até hoje eu sempre fui barrado de cantar na Globo. Por quê? Por causa da Record, porque era índices de audiência e coisa e tal, tudo, batia contra Luciano Huck e tudo mais. Então, assim, existe aquela rixa até hoje. Para ter uma ideia, eu fiquei nos 10 mais em primeiro lugar no programa da Xuxa e sempre ia o cantor cantar, e eles não deixaram eu ir cantar lá. Eles Caramba, não autorizaram eu cantar. E tanto que eu conheci a Xuxa foi o ano passado, retrasado, que foi o na especial de Record. Natal lá na Record, que aí foi o ano que eu conheci a Xuxa. Depois de 20 anos de história. Nossa! Aí você está vivendo tudo isso e você vai para a live, né? E aí você está realmente no ambiente agora, Que eu vou gosto. usar que você gosta. Mas e aí? Quando você entra, você já tinha tido decepção lá atrás com Sim. rádio, por isso. Aí você entra oficialmente de cabeça e você passa a viver nisso. Aí vem o Grammy, mas vem também Troféu Talento, vem uma série de coisas. É isso aí. Mas e aí, você chegava a comparar o esquema, o ambiente das gravadoras, o que tinha sido no outro Ah, a gente acaba circuito? comparando. Não o profissionalismo, porque profissional tem toda a área, né? No evangélico, no evangélico, eu acho que quando você fala de trabalho, de profissão, então você precisa ter inteligência, saber que existem muitas pessoas evangélicas que não são profissionais, existem muitas pessoas que não são evangélicas, que não são profissionais, e existem profissionais evangélicos da igreja e não da igreja. Então, assim, eu comparava, é lógico. Mas o ambiente era outro, né? Quando eu estava na Line Record, era o meu ambiente, a gente falava a mesma coisa, então, assim, o pessoal da Igreja Universal, então assim, eu chegava lá, eu respeitava o jeito deles, eles me respeitavam e assim, era sempre bom estar junto com eles, porque assim, era um ambiente gostoso, então eu comecei a caminhar muito do lado da Cristina Mel, da Mara Maravilha, Regis Danese, então assim, a gente começou a confraternizar mais, então assim, não era mais Uhum. assim, aquela coisa assim, eu era um único diferente lá no meio de todo mundo, não, né? Porque assim, existia essas conversas diferentes no meio secular, e aí como eu não tinha bagagem, nunca fui em casa noturna, essas coisas, eu ficava meio que boiando, né? Agora na igreja era diferente, lá de quando a gente era criança, então a gente contava histórias iguais. Então assim, para mim foi muito bom. Foi muito bom estar no meio da Line Record. Sem contar que eu admirava muito os cantores que eu queria. Então foi a época que eu comecei a conhecer os cantores que eu amava, que eu respeitava. Então, isso fazia eu chegar perto de grandes cantores, né? E na época do Raul Gil, da Warner, eu ficava perto dos grandes cantores secular, não da igreja. E eu queria ficar Uhum. perto da Eixla, da Fernanda Brum, Rose Nascimento. Aí eu tive o privilégio de gravar com a minha cantora querida, Rose Nascimento. Né, que eu cresci ouvindo Rose. Rose para mim é tipo a minha Whitney do Brasil, né? E aí, de repente, no meu DVD da Line Records, eu pude chamar a Rose para gravar comigo, que na época da Warner eles nem sabiam quem era a Rose, eles não queriam. Eu pude cantar com a Soraya, eu pude cantar com a Jamile, eu pude cantar com cantores que faz parte da minha história musical. Então, foi outra história, né?
Então, você, um detalhe aqui, e pensando nas coisas todas que foram acontecendo, nós vamos ter algumas mudanças muito importantes e profundas na indústria musical de 2010 em diante. O quadro vai mudar completamente. Mas antes que a mídia física acabasse, antes que o CD fosse basicamente extinguido, né? Acabou, é a grande realidade. Eu ainda tenho, tipo assim, eu ainda tenho. Eu também tenho os meus, eu escuto e tal, mas é uma realidade. Hoje mudou tudo, né? Bastante. Teve um momento ali de 2006 até mais ou menos 2010, 2011, que a gente vai ter uma virada, inclusive das gravadoras seculares indo atrás dos nomes Evangélicos. evangélicos. E aí a Som Livre entra muito pesado nisso, né? Com investimento, porque aí os cantores evangélicos vão para a Globo, a gente tem a Sony criando uma divisão gospel que hoje é a divisão no Brasil assim com maior campo, né? A gente percebe que a Sony hoje está assim realmente num patamar muito alto. Você tem toda essa invasão no meio. Quando você percebe isso, quando você vê isso, inclusive, o que é que você sente quando você começa a ver, inclusive, grandes nomes desses indo para gravadoras ditas seculares, a exposição na TV mudou completamente? Ficou alguma coisa? Você ficou, epa, peraí, de lá eu vim, não quero ir, apareceu. Como é que foi para você? Não, não ficou isso não. Pelo contrário, o sentimento que eu tenho é que eu faço parte dessa história, né? É o que eu sempre digo por onde eu passo para cantores que está começando agora a carreira musical e quer se destacar, né? Tem pessoas que estão preocupadas com a história, eu estou preocupado com o legado, né? Você precisa deixar a sua história e assim, para mim foi muito bom, porque assim, a partir da minha ida no Raul Gil, começou a abrir portas para a igreja, para os nossos cantores, para as pessoas que nós realmente acreditamos e amamos, que tem uma autoridade na palavra, na voz, na música, então assim, começou a poder ministrar mais, né? Uma andorinha só não faz verão. Essa é a palavra. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus amigos, companheiros nos canais, falando, pregando, orando e tudo mais. E, assim, de certa forma, a palavra ela tem poder por si própria, né? Então, eu fico muito feliz. Eu, particularmente, o Robson, eu gosto daquela história de ir, faço o meu trabalho e volto para o meu canto, porque isso me traz saúde emocional. Isso me traz conforto e segurança espiritual, né? Tem pessoas que gostam de estar 24 horas no meio porque ama este meio. Eu amo cantar, eu amo a música, tudo. Mas eu sou muito, meu padrão é muito normal. Eu sou muito normal, eu gosto que nem nós acabamos de gravar 2 temporadas do Canta Comigo na Record, e eu ia lá, fazia o meu trabalho, tudo, aproveitava o máximo, mas eu não via a hora também de voltar para casa, e acabar essa pandemia e voltar a ministrar nas igrejas, no altar, porque assim, eu literalmente, eu amo o altar, eu amo a minha história dentro da igreja, então isso para mim me traz conforto. Então assim, quando você sabe para que e por que você foi chamado, então você tira tudo isso de letra com muita facilidade, com muita naturalidade. Se as pessoas falam, você sente saudade? Não, não sinto saudade. Eu acho que a vida é feita de estações, de ciclos. E eu acho que aquele foi um ciclo que foi fechado, amém. Vai ficar um bom testemunho, graças a Deus. Mas prossigamos, né? Prossigamos. E quando você falou e você é uma pessoa discreta, mas hoje o estar na música envolve estar em exposição constante, né? Porque antes a gente pega lá atrás, antes mesmo de você começar, ou quando você começa, o que era exposição? Eram os artistas na grande mídia, na TV, no rádio. E nas festas, lembra? Por incrível que pareça, né? Nossa, mas isso já era muito. A realidade da TV no Brasil era outra. Você ainda pegou isso, você ainda pegou a TV com a audiência massificada, que hoje não é, né? Hoje os fenômenos são os fenômenos do YouTube, são os fenômenos do TikTok, não são mais fenômenos da TV. Mas a exposição hoje, e até para se lançar a música, ela é 24 horas porque ela é rede social. Então, às vezes eu fico vendo, ontem eu conversei, eu não sei se você já conheceu, mas surgiu na MK a Fabiana Sinfrone. Que ela tem uma voz... Que aquele, que timbre, que voz aquela menina tem, né? É isso.
tô vendo vocês muito parecidos nas histórias, inclusive, né? Ela também é menina de igreja. E as redes sociais dela foi assim, tipo de 2.000 pessoas para 300 mil pessoas. Então, o direct não para, é mensagem o tempo todo. E aí fica aquele povo, não responde, não olha. É uma loucura, porque hoje não tem, a exposição é 24 horas. Como é que você tem se adaptado isso, a essa nova realidade? E, inclusive, essa questão, antes você era no estúdio, fazia o álbum. Então tá lá, fez o álbum, agora é lançar e divulgar. E Agora passar pelas rádios e divulgar o CD. Agora não, e agora você tem que pronto. ficar 24 horas conversando com o celular. Há 24 horas e de 2 em 2 meses lançando uma música e tudo de novo. Como é que você está lidando com isso? Você sabe que o nome de tudo isso se chama Gisele Monteiro, né? Ela tem feito, a minha esposa, ela tem trabalhado muito com a minha mente, porque para mim, olha, eu tenho uma certa resistência dessa tal exposição, porque eu acho que tem coisas que não contribuem com nada. E eu fico pensando assim, se eu não for gerar um conteúdo para a igreja, para mim é vaidade, é só para se mostrar. E se for para se mostrar, então a gente vai no caminho certo, que não é esse o caminho da igreja. Então eu sou muito cauteloso com isso. E assim, tem hora que eu encontro uma certa resistência. Se eu falar para você que eu todo dia estou disposto a ficar conversando com o celular, é mentira, porque eu não estou. E o que faz eu ser o Robson é porque eu sou muito verdadeiro, né? Quando eu gosto, todo mundo tá vendo que eu tô gostando. Quando eu não gosto, tá todo mundo vendo que eu não gosto. Porque eu não sei disfarçar essa minha cara. Porém, assim, tem coisas que eu ainda não consigo entender. Por exemplo, assim, eu acho que a rede da internet cresceu muito. Mas também cresceu muito a falta de respeito, a falta de conteúdo, a falta de credibilidade. Então, assim, eu encontro pessoas maravilhosas do outro lado, igual você, igual outros que já me entrevistou, pessoas que estão aí, que faz parte da minha história musical, que sempre me tratam com respeito. Porém, eu encontro pessoas que não têm respeito pela história, nem pela maturidade, nem pelo pai de família que sou, nem pelo esposo, e nem pelo artista que eu sou, porque a música é arte. Então, assim, eu acho que pessoas, elas usam este canal que poderia ser bênção para abrir a boca e falar de A, B, ou C, D, E, F, G, assim, de uma forma tão fútil e esquecendo que poderia ser família, poderia ser seu filho, seu irmão, sua tia, sua mãe, seu pai. E isso me incomoda um pouco, né? Nesses dias eu estava até comentando isso com a minha esposa. Eu havia feito um vídeo que ela pediu tanto para eu cantar, porque eu tenho essa resistência, né? Que eu sou cantor que tem que ficar com o microfone na mão e no ambiente de cantar, né? Não sentar e cantar. Isso para mim ainda não desce, né? Na minha alma. E aí eu gravei uma canção e alguém falou assim, a música é linda. Eu cantei com a Raquel Melo, ainda com a Raquelzinha do Cad Singer. E nós lançamos pela Central a música, um feat e tudo. E aí uma irmã determinada falou assim, olha, a música é linda. A voz é impecável, mas a unção, pena que não tem unção. E eu fiquei Nossa. muito bravo com essa história, porque assim, eu acho que a unção é uma particularidade minha. A unção é uma particularidade sua, né? Só pode tocar na minha unção quem convive comigo, quem me conhece 24 horas, né? E eles não tocam na minha unção porque eles me respeitam. Então, assim, isso vem da história da internet. Isso me deixa um pouco bravo, né? E eu sou sanguíneo. Aí o Robson Anjo não é tão sanguíneo, não é tão anjo. Aí eu quero retrucar, eu quero falar pra pessoa, mas você que é a terra seca que não vê unção, né? Mas aí eu tenho que ficar me contendo, né? Pra não virar baixaria e nem barraco, né? Então a gente precisa, como o Maurício Soares sempre nos deu a dica, né? Quando eu era da Sony, ele dizia assim, Robson, apaga esse comentário e valoriza os 500 mil que te valoriza, né, tudo. Mas, infelizmente, o homem ele tem a tendência a olhar só para aquele, né? Então, assim, infelizmente, o crescimento traz isso, né? O crescimento da internet traz isso, esse monte de criança que fala o que não nem sabe o que está falando e está falando um monte de coisa. Então, isso me incomoda um pouco. Mas aí eu vou desativando e vou seguindo a minha vida. E o lançar as músicas agora, assim, de 2 em 2 meses, como é que tá, inclusive? Quais são os seus Tá projetos? legal. Tá legal, né? Acabamos de lançar agora, né? Porque eu falo, né? Sempre que eu sou um cantor que gosta de falar, né? Acabamos de lançar o Sala do Trono, né? Pela Central Gospel, uma super parceria que tá dando super certo. Eu tava na Sony,
Eu fiquei na Sony um determinado tempo, saímos da Sony e acabei indo para a Central Gospel, para a gravadora Central Gospel, e lá nós tivemos uma parceria muito abençoada, onde eu estou podendo lançar as minhas músicas. Já lancei, essa é a quarta canção que eu lancei, Eu Tenho Alvo, Uma Casa Cheia da Tua Glória, Tua Presença e agora Sala do Trono. E é uma canção especial que nasceu no período da pandemia, que veio para mim, né? Nessa pandemia, e onde eu pude ministrar, não só para a igreja, mas para mim também, né? Porque eu acho que o que a humanidade está precisando hoje, falando de contexto geral da situação, é de uma audiência na sala do trono. De estar diante do grande Deus, pedir o favor para o grande Deus. Então, assim, eu fico muito tocado com tudo isso e fico pensando que a gente precisa realmente se levantar e entender qual é o nosso chamado. Então, assim, quando eu vou em algum programa onde muitos pastores não podem ir, eu vou representando a igreja. Então, quando eu lanço uma canção Sala do Trono, não é só a igreja que vai ouvir. São pessoas que não são do meio evangélico, mas respeitam a minha história, respeitam o meu caminho e acabam ouvindo a minha música por ser simpatizante ao Robson Anjo e acaba sendo ministrado com a canção. E olha, por incrível que pareça, os elogios e os comentários mais lindos que eu recebi na minha caminhada com a canção Sala do Trono vieram de pessoas que nunca frequentou uma igreja. E nunca entrou dentro de uma igreja. E são pessoas que têm a alma ferida, têm histórias, fragmentos que precisam ser restaurados e entendeu claramente qual é o objetivo da canção Sala do Trono. Já vou fazer meu merchandising e falar assim, quem não ouviu, aproveita, ouça a canção Sala do Trono, porque eu falo dessa canção, é uma canção de Tony Ricardo, produzido por Ed Oliver e lançado pela Central Gospel, mas é uma canção que fala sobre nós buscarmos o favor do Senhor, né? A Bíblia fala que Isaías contemplou o Senhor e se sentiu indigno, impuro. E o Senhor Jesus, mesmo assim, ungiu para que ele levasse a palavra. E é o que nós temos que pensar, que nós não somos merecedores de nada. Tudo que nós temos é a graça, é o favor, é a misericórdia. Tudo isso que você falou a meu respeito é muito lindo, é a minha história musical. Já lancei 9 CDs, 4 DVDs, sou preparador vocal e tudo mais. Mas tudo isso é a graça, é o favor do Senhor. Que enquanto muitos desceram à sepultura, nós estamos de pé, podendo falar da música cristã no Brasil, a influência. Olha como a música cristã é forte. A música cristã ela conseguiu entrar num mercado que não aceitava a música cristã, porque esse mercado viu que a música cristã é mais forte do que eles. Então, assim, olha a força que a igreja tem. Olha a força que os cantores da igreja têm. Hoje, a gente pode ir em qualquer programa que não é evangélico e ver um grande apresentador em estilo nacional, e ele ser tocado pelo louvor, e aí você fala assim, nossa, mas por que ele está chorando? É a palavra, e ele é o exemplo de um de milhões que está sentindo isso. Então, assim, eu acho que a música cristã, ela é muito forte quando você entende qual é o seu objetivo. E eu entendi o meu objetivo, eu sou salmista. Eu vim para cantar a palavra. E independente do ambiente, Jesus não disse que importa que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, assim, eu posso estar num Canta Comigo e lá eu vou cantar uma canção que o pessoal que senta do meu lado até ri, né? Porque eu canto do jeito que eu canto na igreja. Eu levanto a minha mão porque, assim, é isso que eu sou. O que eu não posso matar é a minha essência. Porque aí deixa de ser verdade, né, meu pastor? Deixa de ser verdade. Então, assim, a canção Sala do Trono, ela veio nesse propósito. Lançamos o clipe, tá lindo, tá espetacular. Estamos preparando uma nova canção para lançar. Canta um trechinho dela, então, mesmo que não seja muito assim, canta um trechinho. O pessoal tá dizendo, ele não canta. Nas minhas lives eu sempre digo, a gente vai ouvir a história, mas ouvir um trechinho da música é bom também. Leva-me outra vez à sala do trono, meu maior desejo é te encontrar. Minha alma desfalece em tua presença, eu só consigo te adorar. Leva-me outra vez à sala do trono, meu maior desejo é te encontrar.
minha alma desfalece em tua presença, eu só consigo te adorar. É muita voz. Glória a Deus. Coisa linda. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, Robson, a gente já passando aqui para encerrando, já invadiu o almoço do pessoal, mas você no início da conversa, o pessoal que foi entrando, a gente está conversando aqui desde as 11, tá? Então a gente já está caminhando para o final. Mas você disse que você anda numa fase saudosista, né? Bastante. Então a sua playlist tem as coisas aí mais consagradas, mais históricas. Quando você olha a atual geração, inclusive eu particularmente vejo, e até eu não analiso e nem busco só as coisas antigas, né? A gente olha o cenário de um modo geral também, né? Lógico. Isso. Mas eu vejo uma nova geração lutando muito para talvez apagar a história. Não é nem apagar, mas é tipo assim, não, a gente canta, a gente é igual, não tem diferença. A gente, inclusive, alguns até saindo do meio dito gospel, não sou mais gospel, eu sou um cantor aqui e tal, e indo e cruzando. Hoje a gente vê uma mistura muito grande. Como é que você enxerga o cenário novo, vou usar a expressão, a nova geração? Você acompanha, você vê, o que você sente vendo? E talvez até uma geração... alguns. Porque acompanho alguns. A gente tem uma geração hoje que tem uma facilidade muito grande, né? Você mesmo comentou, você não tinha acesso a nada. Hoje a molecada tem um mundo nas mãos. O que você sente? Como é que você vê? Eu acho que é um pessoal que tem 90%, 100% de mais alcance do que a gente na nossa época que começou a nossa trajetória, porém se envaidece muito fácil. Se acha melhor muito fácil. É lógico que eu acompanho alguns que eu sou apaixonado e trato com muito respeito, muito carinho, mas tem uns que vai perdendo a fé, que vai perdendo o objetivo. Eu acho que o maior propósito nosso dentro da música não é só arte, porque pensa comigo, a música é arte, tudo bem, mas também sobreviver é uma arte. Continuar firme é uma arte, né? Você precisa entender qual é a sua vocação. Eu não posso, só porque eu fiquei 24 horas envolvido com um programa chamado Canta Comigo, que só canta canções internacionais, voltar para o meu meio e começar 24 horas só cantar música internacional, porque agora minha pegada é essa, não. A gente precisa ter maturidade cristã. E o que eu vejo é falta de maturidade. Ou seja, na nossa época a gente tinha muito temor, é lógico, e não era tão cara de pau para chegar e fazer. Você tinha medo, né? Do que o seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, o pastor ia falar. Hoje não, se o pastor gostar, amém. Se não gostar, paciência. Infelizmente eu fico muito chateado com isso. Porém, eu penso que cada geração vem num propósito, né? É lógico que eu fico muito bravo com esse comentário, filhinho, que tem pessoas que dizem assim que está vindo um grande avivamento para essa nova geração. E eu acho que toda vez que alguém fala isso, ele desfaz das outras gerações que estão mantendo a palavra, porque eles são os pregadores do evangelho, né? Então assim, e o avivamento deles? Então assim, eu acho que a geração de hoje precisa o quê? De palavra, de conversão, de entender que não é só cantar, e sim viver o que está cantando. Escalas são maravilhosas, produzir música é espetacular, porém a minha Bíblia não diz que o Senhor vai buscar o cantor mais famoso ou que tenha Billboard lá do maior prêmio. A Bíblia diz que ele virá buscar um povo lavado, remido e separado pelo seu sangue. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ter a síndrome de Lúcifer, né? Eu sou melhor, eu faço. Porque a partir do momento que eu me envaideço tanto, eu quebro os padrões. E a igreja precisa manter os padrões. E eu sou igreja de Cristo e eu vou prezar por isso. E olha só quem está falando, quem vive 24 horas em programas que não são evangélicos, que tem muitos amigos que não são evangélicos, porém eu sou a igreja. Eu permaneço sendo a igreja. Aonde eu for, eu sou a igreja. Então quem está perto de mim sabe que eu sou a igreja. Eu acho que só isso que a nova geração não pode esquecer. Eu não estou representando a música do Robinson. Eu estou representando a música do reino de Deus. Amém. Olha, que
Que bênção, né? Poder ouvir, refletir sobre tantas coisas e Obrigado, eu só posso agradecer realmente por essa conversa, né? A obrigado, turma filho. que foi chegando aí. E eu tenho deixado a pessoa ficar salva, elas ficam salvas justamente para ter aqui o registro, poder ouvir, meditar. E é bom poder, que você disse uma frase assim, eu posso olhar para trás e ter alegria. Isso é um Com privilégio, certeza. né? Isso é um grande Privilégio, né? privilégio. Então, que Privilégio. Deus continue abençoando aí sua E não esquecer trajetória. também outra palavra, pastor, outra palavra para o senhor e para os ouvintes aí, os que estão nos assistindo e nos prestigiando. Não esquecer de deixar a porta aberta. E o que está acontecendo é que muitos estão entrando pela porta, saindo e deixando a porta fechada. Você sabe por que eu caminho em cada lugar e volto? Porque eu sempre deixei a porta aberta. Eu não saí do escritório do Raul Gil arrumando contenda. Cumpri o meu contrato e falei para ele que o meu lugar era a igreja. Eu não saí da Sony dizendo, olha, não. Cheguei para o Maurício e falei assim, olha, eu prefiro estar num lugar onde eu posso ser mais a igreja, onde eu posso ser quem eu sou. E ele falou assim, amém, vai com Deus, querido. Então, assim, é ter inteligência em lidar com as pessoas. Falar a palavra certa, no momento certo, na hora certa. Amém. Está aqui o Fábio Jerusa lembrando, em breve Jerusa e Robinson. Eu falei, Ô, olha Glória, hein? Eu sonhei com aqui. esse dia, hein? Vai ser uma honra. Vai ser uma Que honra fazer coisa esse boa. feat, viu? Tá, já então, Robson, Ó, muito obrigado por beijo no seu participar aqui com a gente. coração. Se cuida, viu? Deus abençoe. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. A todos os queridos, um beijo para Jerusa, para o seu esposo querido e para todos que estão nos prestigiando. E não esqueça, o Senhor Jesus em breve ele vem. Não se Amém. perca, né? Ouça boas músicas, mas não se esqueça, se prepare para cantar a melhor que é no reino do céu, tá bom? Beijo no Amém. coração, Deus abençoe. Beijo. Aqui o pessoal de Caruaru escreveu muito. Nordeste inteiro aqui em peso, Sul, graças a Meus Deus. Foi irmãos, benção, um gente. cheiro. Deus Até abençoe. mais. Um Fica abraço. com Deus, querido. Tchau. Tchau, tchau, filho.